Bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais um devocional. Todos os dias às 6 horas da manhã estamos aqui, trazendo uma palavra de Deus, uma direção, uma orientação. Como é bom começar o dia na presença de Deus. Como é bom começar o dia que o Senhor fez para nos abençoar. Vamos juntos, iniciando mais um dia, um presente de Deus, uma dádiva. Sempre que acordamos, Deus está nos dizendo que a obra dele ainda continua, que o plano dele ainda está de pé. Amém? Sejam todas bem-vindas. Bem-vinda Aline, bem-vinda Kátia, bem-vinda Gi. Bom dia Irla. Bom dia Hilton. Seja bem-vindo meu amigo. Bom dia Gabi. Sejam todos bem-vindos. Vamos iniciar o nosso devocional. Toda manhã estamos aqui com a graça de Deus, né? Bom dia Kátia, bom dia Jussi. Sejam todos bem-vindos. Espero que tenham passado um dia abençoado ontem. Mas o ontem já foi, né? Vamos viver o hoje, na certeza de que Deus está trabalhando. Bom dia, Tá? Seja bem-vinda. Vamos viver esse dia que o Senhor fez. Bom dia, Patrícia. Seja bem-vinda, querida. Deus abençoe. Vocês estão me ouvindo bem? Vamos começar? Obrigado, queridas. Vamos começar o nosso devocional. O devocional é um momento que a gente separa para estar com Deus, né? Bom dia, Cá. Seja bem-vinda, querida. Devocional é um momento que a gente separa no dia para estar com Deus de uma forma mais entregue, mais plena, mais profunda. Na verdade, a nossa vida deve ser uma vida de devocional. A vida, se a gente não percebe, se a gente não observa, a vida ela é um rolo compressor. Ela avança e a gente não para perceber que só estamos vivos, só estamos de pé. Só estamos vencendo um dia de cada vez, porque o Senhor está conosco. Bom dia, Cláudia. Seja bem-vinda, querida. Deus abençoe. Precisamos perceber isso, que a nossa fonte de sustento, de vida, de vitória, de conquistas e realizações é o Senhor, o nosso Deus. Sem Ele nada somos, sem Ele nada fazemos, sem Ele nada conquistamos. E sem Ele não poderíamos estar aqui hoje, nesse devocional. Tem tudo a ver com Ele, tudo começa nele. Por isso é importante a gente tirar um momento do dia, para nos dedicarmos à Sua palavra, nos dedicarmos àquilo que Ele tem para nós. Eu gosto de manhã, por isso que quando Deus colocou no meu coração fazer esse devocional, que estamos caminhando aí para 9 meses já, de devocional todos os dias, de domingo a domingo. Ele colocou esse horário, às 6 horas da manhã, o Senhor colocou no meu coração. E até então, estou aqui, pela graça de Deus, às 6 horas da manhã, num devocional. Mas o devocional ele pode ser feito em qualquer horário. Se você não consegue fazer de manhã, você pode fazer o seu devocional no final do dia. Você pode fazer o devocional durante o dia, na hora do almoço. O importante é você parar um tempo para refazer as suas forças em Deus, renovar a presença de Deus em você, para que você possa continuar caminhando a carreira que te foi proposta por Deus. Entenda que estamos caminhando para um destino, estamos caminhando para um determinado lugar, ou seja, estamos caminhando de volta para casa. Nunca esqueça disso. Não pertencemos a esse mundo.
não fazemos parte desse mundo. A nossa pátria está no céu. O nosso governo é o Senhor. O nosso rei é Deus. De lá viemos, fomos criados. E para nossa casa estamos voltando. Mas enquanto estamos neste mundo, vivendo, trabalhando, criando, conquistando, realizando, precisamos estar no Senhor. Porque o mundo, ele não é fácil. O mundo tem as suas demandas, o mundo tem os seus desafios, o mundo tem as suas lutas, o mundo... Bom dia, pastor Jefferson, seja bem-vindo, querido, Deus abençoe. O mundo tem os seus questionamentos, o mundo tem os seus desafios. É interessante que quando Jesus Cristo, em sua oração sacerdotal, João capítulo 17, Jesus está orando pelos seus discípulos, ele está orando por mim e por você também. E ele diz: Pai, eu não peço que os tire do mundo, mas que os guarde do maligno. O Senhor sabe que temos aqui um processo a viver, temos aqui um caminho a trilhar, temos aqui uma vida para vencer, porque nascemos para isso, nascemos para dar certo, nascemos para vencer, nascemos já vitoriosos em Deus. Mas enquanto estamos aqui, precisamos viver um dia de cada vez, com a consciência de que existe um Deus ao nosso favor. Existe um Deus que nos direciona nesse caminho. Existe um Deus que nos mostra os passos que devemos dar. E eu quero começar esse devocional, essa nossa conversa, no seguinte tema: a vitória que vence o mundo. A vitória que vence o mundo. Eu quero começar lendo com vocês 1 João capítulo 5, versículo 4, que é o start do nosso devocional. 1 João capítulo 5, versículo 4. Preste bem atenção nesse versículo. Diz assim a palavra de Deus: porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Aquele que é nascido de Deus, aquele que nasceu no Senhor, aquele que é nova criatura, vence o mundo. E a vitória que vence o mundo é a nossa fé em Cristo Jesus, que é a base, que é o alicerce da nossa existência humana. Precisamos ter consciência disso, porque, como eu falei, o mundo, ele bate. O mundo, ele não é carinhoso comigo e com você. O mundo é cruel, o mundo, ele tem a sua particularidade de nos fazer desistir, de nos fazer não acreditar mais de que existe soluções para as demandas da vida. O mundo nos oprime. A gente precisa ser maduro o suficiente para entender isso. Mas em Deus, nascido dele, e com a nossa fé no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, vencemos o mundo. O próprio Jesus Cristo diz: no mundo passais por aflições. Se ele terminasse o versículo aí, seria muito difícil continuar. Se ele terminasse a sua palavra aí, seria muito difícil a gente viver um dia de cada vez. Mas o versículo não termina aí, ele disse: tenha bom ânimo, ou seja, tenha coragem, tenha fé, não desista, estou com você. Essa palavra bom ânimo, ela abrange isso tudo.
E ele nos diz, nesse mesmo versículo, por que devemos ter bom ânimo? Porque esse mundo que vivemos, que é cruel, ele já foi vencido na cruz do Calvário, quando Jesus Cristo diz, está consumado. Esse mundo que vivemos, ele já foi vencido em Cristo Jesus. Então eu e você já somos vitoriosos, porque Jesus venceu. 1 João capítulo 5, versículo 5, logo em seguida do que lemos. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Queridos, vivemos num mundo de incertezas, como eu falei, de conflitos sociais, corrupção de todo tipo de espécie, disputa de poder. São pessoas sem Deus, são pessoas que caminham para os seus próprios interesses, são pessoas que não têm o mínimo de temor. Somos cercados por inveja, ciúmes, uma sociedade disfuncional, destruturada, famílias que são a cada dia destruídas. Isso tudo gera em nós ansiedade, medo, preocupação, é natural. Mas então, como ser vitorioso diante de um quadro tão negativo que nos cerca? Só é possível vencermos os desafios da vida e completar a carreira que nos foi proposta através da fé. A fé é fundamental, uma fé inabalável, uma fé onde o autor aos Hebreus diz que devemos olhar firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Precisamos estar totalmente inserido numa vida em Deus, para que a nossa fé a cada dia seja fortalecida e nela vencermos a cada dia. Bom dia, Ana Paula, seja bem-vinda, querida, Deus abençoe. Olha o que está escrito, eu sou apaixonado por essa porção da palavra. Carta aos Hebreus, capítulo 11, vamos ler o versículo 1 e 6. O capítulo 11 ele é conhecido como a galeria da fé. Homens que venceram por causa da fé. Diz assim a palavra de Deus, Hebreus capítulo 11, versículo 1 ao 6. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que o que se vê não foi feito do que é visível. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior a Caim. Pela fé ele foi reconhecido como justo quando Deus aprovou as suas ofertas. Embora esteja morto, por meio da fé ainda fala. Pela fé Enoque foi arrebatado de modo que não experimentou a morte. Ele já não foi encontrado porque Deus havia o arrebatado. Pois antes de ser arrebatado, recebeu testemunho de que tinha agradado a Deus por causa da sua fé. Entenda uma coisa, querido, preste atenção nisso que eu vou ler agora, o final. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Pela fé, esses homens foram vitoriosos. Pela fé, esses homens realizaram coisas em Deus. Pela fé, cumpriram seu propósito. Pela fé, completaram a sua carreira. Pela fé, combateram um bom combate. E é isso que o Senhor espera de mim e de você, que possamos, pela nossa fé em Jesus Cristo, inabalável, convicta, vencer o mundo. Vencer as nossas demandas, vencer os nossos desafios, vencer os nossos questionamentos e agradar a Deus, porque sem fé é impossível agradar a Deus.
Pois quando nós nos aproximamos de Deus, precisamos crer pela fé que Ele existe e que essa fé ela tem uma recompensa. Essa fé ela tem uma consequência. Essa fé ela tem um resultado. Para os que estão chegando agora, seja bem-vindo, bem-vindo Marcos, bem-vindo Norimar, Thalita, sejam bem-vindos, Deus abençoe vocês. Diante disso, eu quero destacar aqui com vocês algumas lições que quando eu estava preparando esse devocional me abençoou muito. Eu tenho certeza que vai abençoar você. Algumas lições, algumas coisas que a Bíblia nos ensina, que são características da fé que vence o mundo. Algumas características dessa fé genuína, dessa fé verdadeira. Porque podemos, sem perceber, exercitar a nossa fé no lugar errado. Tem muita gente aí que tem convicção do que vive, mas estão caminhando para a morte. Porque a fé verdadeira é aquela fé em Jesus Cristo. A fé verdadeira é a fé num Deus Criador dos céus e da terra. Então a gente precisa ter consciência de onde estamos colocando a nossa fé. Onde estamos colocando a nossa fé? Porque a nossa fé é o que vence o mundo, a nossa fé é que tem a recompensa, que tem o resultado, que tem a consequência da verdade que há em Cristo Jesus. A primeira característica da fé verdadeira, genuína em Deus, que eu quero destacar aqui, é que a fé verdadeira é aquela com a qual você passa a olhar para você mesmo, pela perspectiva de Deus e não pela perspectiva humana. A fé verdadeira é aquela que você olha para você mesmo, pela perspectiva de Deus, entendendo como Deus te vê, e não por aquilo que você pensa, por aquilo que você acha, por aquilo que as circunstâncias falam sobre você, pela realidade que de repente você pode estar vivendo agora, contrária àquilo que você gostaria. A fé verdadeira é aquela que olha de uma forma divina. Você olha para você, reconhece a sua identidade em Deus, como filho, como filha. O exemplo maior disso que temos, que eu, ao preparar esse devocional, fiz questão de destacar, é a vida de Gideão. Olha o que está escrito nessa porção da palavra, Juízes capítulo 6, versículo 11 em diante. Presta bem atenção como Deus olhava para Gideão e como Gideão se enxergava. Nessa porção da palavra nós temos as duas coisas. Como Gideão se olhava, como Gideão se enxergava, e como Deus olhava para Gideão e como Deus enxergava Gideão. Preste bem atenção. Então o anjo do Senhor veio, assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Bizerita, e Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar, para salvar os medianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valoroso. Olha como é que Deus enxergava ele. O Senhor é contigo, homem valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas que os nossos pais não nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir ao Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos medianitas. Então o Senhor olhou para ele, preste bem atenção nessa frase, o Senhor olhou para ele e disse: vai nesta tua força e livrarás Israel das mãos dos medianitas. Porventura não te enviei eu? Agora,
Olha a resposta de Gideão. E ele lhe disse: ai, Senhor meu, como que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor da casa do meu pai. E o Senhor lhe disse: porquanto hei de ser contigo, tu ferirás os medianitas, como se fossem um só homem. Perceberam a diferença? Deus o enxergava como um varão valoroso. Deus disse que iria com ele. Deus olhou para ele e disse que ele iria vencer. Deus olhou para ele e disse que ele era um homem separado. Mas o próprio Gideão olhava para ele e disse para Deus que ele era o menor de todos, que ele era de uma família pobre, a mais pobre de Manassés. Eu quero lançar uma pergunta nesta manhã para você, como eu fiz para mim quando eu escrevi esse devocional, quando eu preparei essa mensagem. Como é que você tem se olhado? Como é que você tem se enxergado? Como filho e filha de Deus? Como um homem e uma mulher já vitorioso, vitoriosa em Cristo? Como um homem e uma mulher que nasceu para dar certo? Como um homem e uma mulher que Deus diz: vem comigo, estou contigo, não temas? Ou você se acha a pessoa menor da sua família? Ou você se acha incapaz de viver a vida que você vive? Ou você tem medo das circunstâncias, dos problemas? Ou você é uma pessoa que vive ansioso, ansiosa por tudo? Como é que você tem se enxergado? Nesta manhã Deus te mostra que você tem que se enxergar na perspectiva dele, conforme ele te enxerga, conforme ele te vê. E ele nesta manhã te diz: varão valoroso, varoa valorosa. Você é importante para Deus. Você é especial para Deus. Você é filho, filha de Deus. Se enxergue dessa forma, caminhe dessa forma, realize e conquiste dessa forma, com seu coração completamente cheio de paz, gratidão por pertencer a um reino que jamais terá fim e por ser filho de um pai, filha de um pai extremamente soberano, Criador dos céus e da terra, e que te sustenta e te trouxe aqui até hoje. Se você fizer uma retrospectiva da sua vida, você vai ver quantos livramentos você teve, quantos problemas e desafios resolvidos em Deus. Então continua. Olhe para você na perspectiva de Deus. Sabe por quê? Porque existem pessoas que infelizmente se acham insignificantes, sem nenhum valor. Existem pessoas que muitas vezes acabam perdendo a sua vida porque olham para você, para ela mesma, de forma pejorativa, de forma mínima. E aí entra em profunda depressão, entra em tristeza e tira sua própria vida. Existem muitas pessoas assim. Todavia, entenda que Deus deixa claro que temos um valor gigantesco para Ele. Ele tanto não hesitou em nenhum momento em entregar o seu Filho por mim e por você, para que fôssemos livres da morte eterna, por causa da importância e do valor que temos para Ele e pelo seu grande amor por nós. Quem leva uma pessoa a entregar o seu próprio filho por amor? Você é importante para Deus. Você é importante para Deus. Se a gente fizer um passeio na linha do tempo da Bíblia, veremos que muitos personagens foram escolhidos por Deus, separados por Deus, de acordo com a sua disposição de servi-lo.
E não por serem pessoas feias, bonitas, ricas, pobres. Não. Sabe o que Deus quer de você? A sua disposição de servi-lo, a sua disposição de viver, a sua disposição de colocar a sua fé em prática, a sua disposição de crer que Ele existe e que Ele está pronto para te abençoar. Deus, Ele quer o seu coração. Deus, Ele quer a sua vida por inteiro. É isso que Deus quer. Ele não está preocupado com a sua alimentação, Ele não está preocupado com a sua aparência, Ele não está preocupado com o que você tem ou deixa de ter, Ele não está preocupado com o que você pensa ou você deixa de pensar, Ele está preocupado na sua disposição em viver ao lado dEle para o resto da sua vida. É isso que Ele quer. Ele está querendo a sua disposição de ter um relacionamento com Ele íntimo, profundo, genuíno. Então olhe para você como uma pessoa completamente valorosa, importante para Deus. Se enxergue na perspectiva de Deus. Sabe, queridos, Deus age a partir daquilo que levamos no nosso coração. Deus age a partir daquilo que cremos. Por isso devemos cultivar pensamentos sadios, devemos ter um conceito positivo diante das demandas da vida, entendendo que Deus, estou passando por isso sim, mas o Senhor está comigo. Deus, eu estou vivendo isso sim, mas o Senhor é a minha fortaleza, o Senhor é o meu livramento, o Senhor é o meu sustento. Comece a profetizar na sua vida, seja um profeta do Senhor a você mesmo. Então olhe para você, se enxergue como Deus te enxerga. Bom dia, Vilma, seja bem-vinda, querida, Deus abençoe. Olhe para você como Deus te enxerga. Segunda coisa, a fé verdadeira em Deus, a fé genuína, é aquela que não fica lamentando o que passou, mas projeta alcançar o que está à sua frente. Eu vou repetir. A fé genuína em Deus é aquela que não fica lamentando o que passou, não fica olhando para trás e preso no passado, mas projeta, planeja, olha para frente, planeja alcançar o que está à sua frente. Olha o que está escrito em Filipenses capítulo 3, versículo 13 e 14. Paulo entendeu isso. Paulo entendeu esse tipo de fé. E ele disse: irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante de mim, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Queridos, o passado, ele é uma âncora que nos prende e não nos deixa avançar para o novo de Deus. Eu sei que a nossa história, ela é construída através das experiências que vivemos e daquilo que às vezes lembramos. Mas o próprio profeta Jeremias disse: eu quero trazer à minha memória aquilo que me dá esperança, e não aquilo que me entristece, e não aquilo que me deixa para baixo, e não aquilo que me paralisa. Ei, vira a página. É para frente que se anda. A gente é um povo que não retrocede. A gente é um povo que avança. Não deixe o passado, aquilo que você viveu, aquilo que não deu certo, aquilo que te causou angústia, dor, sofrimento, não deixe que isso te paralise. Eu sei que existiram batalhas que você perdeu, existem batalhas que você venceu, mas já passaram. A gente não tem o controle no que passou. A gente não tem o controle no que virá. Mas a gente tem a decisão de viver bem o hoje, o agora. Não deixe o passado te paralisar. Projete o seu futuro em Deus.
Olha além das circunstâncias. Olha além daquilo que você enxerga. Enxerga um futuro glorioso em Deus. Como eu sempre falo, o futuro é um lugar onde Deus está te levando, onde está me levando. Viva isso. Viva em Deus, na certeza de que Deus trabalha ao seu favor. Não fique preso em coisas que já foi. Às vezes você está aí preso num relacionamento que não deu certo. Às vezes você está preso em coisas que você pensou que iam acontecer e não aconteceram, e isso te frustrou. Às vezes você está preso em coisas que no passado que você investiu, demandou dinheiro, tudo e não deu certo. Isso te frustrou. O que passou, passou. Eis que faço nova todas as coisas, diz o Senhor. Ah, queridos, muita gente vive presa no passado, enquanto Deus tem um futuro glorioso, cheio de bênçãos, cheio de realizações, conquistas nele, vivendo por ele, para ele. Queridos, vida com Deus é uma vida diária de relacionamento constante, com fé inabalável e com a certeza de que Deus é por nós. Tenha essa certeza e essa convicção que tudo que você vive, tudo que você faz, tudo que você realiza, deve ser feito e realizado em Deus, porque é Ele que te conduz, Ele que te sustenta, Ele que te dá o fôlego de vida, Ele que te faz caminhar. Não fique preso a coisas que não fazem você crescer. Não fique preso em coisas que você não tem mais como resolver. Vire a página do seu passado e viva o hoje. Sabe, eu sempre falo, a cada manhã, quando a gente acorda, é uma nova oportunidade de recomeçar. É uma nova oportunidade de caminhar. É uma nova oportunidade de dizer: Senhor, eis-me aqui. O que o Senhor deseja de mim? É mais uma oportunidade de fazermos a vontade do Senhor, que é boa, que é agradável, que é perfeita. É mais uma oportunidade de pedir perdão: Senhor, me perdoa e me renova na Tua presença. Quando acordamos, é Deus nos dizendo: ei, o plano continua de pé, a obra não acabou. Vamos junto, você tem um dia maravilhoso pela frente, você tem uma história que está sendo escrita. Não deixe que o passado te escravize, porque o passado, ele é uma âncora que não nos faz sair do lugar. Amém? Terceira coisa importante, que é a característica de uma fé genuína em Deus, é aquela que identifica a situação indesejável, mas traça uma meta para resolvê-la, se fortalece em Deus e continua a caminhada. Como eu disse no devocional de ontem, precisamos sim identificar o problema, precisamos sim encarar a realidade como ela nos apresentou, mas devemos em Deus estabelecer soluções para vencer esse desafio, esse gigante, esse problema que se levantou. E meditando na palavra de Deus, o livro de Neemias nos deixa muito claro que Neemias teve desafios, teve dificuldades, mas ele colocou uma meta em resolver, em Deus. E ele resolveu em Deus. Em 25 dias, os muros que ele precisava reerguer em Jerusalém foram concluídos, com muita dificuldade, muitos desafios. Mas Neemias encarou o problema de perto, enfrentou o problema em Deus, não deu ouvido às críticas, não deu ouvido às vozes contrárias, não deu ouvido aos seus sentimentos, mas concluiu a obra que lhe foi dada.
Neemias capítulo 6, versículo 15 e 16 diz assim: o muro ficou pronto no dia 25 de Elul. Em 52 dias, quando todos os nossos inimigos souberam disso, todas as nações vizinhas ficaram atemorizadas e abateu-se o seu orgulho, pois perceberam que essa obra havia executada com a ajuda do nosso Deus. Sabe, querido, a sua vitória, a minha vitória, é um testemunho do poder de Deus. Quando você vence um desafio, quando você vence um obstáculo, quando você vence um gigante, você está proclamando a glória de Deus, porque você venceu por Ele. Então nunca esqueça disso. A sua vitória tem um nome: Jesus Cristo. A sua vitória tem um motivo: Jesus Cristo. A sua vitória tem uma razão: Jesus Cristo. Essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé no Senhor. Quer vencer na vida? Quer vencer os obstáculos da vida? Quer vencer os desafios e nisso o nome do Senhor ser glorificado na sua vida? Mantenha a sua fé ativa. Mantenha a sua fé focada no lugar certo. Exercite a sua fé. Os desafios e as demandas da vida são para isso, para que a nossa fé seja fortalecida e exercitada em Deus. A importância de estabelecer nos desafios da vida as soluções em Deus é fundamental, porque a vitória sendo, o nome do Senhor será glorificado. Neemias concluiu a obra e as nações perceberam que esta obra havia sido executada com a ajuda de Deus. Deus tem prazer na sua vitória, porque o nome dele é glorificado. Porque quando olharem para você, vendo tudo que você viveu, tudo que você passou, e vendo a sua vitória gloriosa nos obstáculos da vida, vão dizer: só podia ter sido Deus. Então identifique a situação, trace uma solução em Deus, execute o que precisa ser executado, escute a voz de Deus e obedeça, porque a vitória, através da sua fé, é certa. Entenda uma coisa, Provérbios capítulo 21, versículo 5. Os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. Resolva os seus problemas e as suas demandas da vida com os conselhos de Deus. Não tente agir pela sua própria força do seu braço, pelo seu próprio pensamento. Entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Não dê um passo sem a direção de Deus. Deus não falou nada. Continue caminhando com a última coisa que Deus te falou. Deus ainda não me deu uma nova direção. Permaneça na última direção que Ele te deu. Mas não tente realizar e fazer as coisas através do seu próprio braço, através do seu próprio entendimento. Provérbios capítulo 16, versículo 3, consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. O seu agir deve ser em Deus. Em Deus. Quarto e último ponto que devemos aprender sobre a fé genuína, a fé que vence o mundo, é aquela que encontra oportunidades em meio às dificuldades. É aquela que encontra oportunidades em meio às dificuldades. Nós temos aí exemplo de Davi. Davi foi um homem separado por Deus quando era garoto. E ele teve grandes desafios. E todos esses desafios que o apresentaram, que chegaram na vida dele, ele tomou esses desafios como oportunidades. E a história mais conhecida que temos é a história do gigante Golias, que foi um trampolim, uma oportunidade para que Davi subisse de nível
ele ainda não era rei, mas ele estava aproveitando aquela oportunidade para subir mais um degrau da sua escalada vitoriosa. Em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 49, ele está diante do gigante Golias e ele vence, porque ele sabia que existia uma recompensa. Aquele que vencesse o gigante casaria com a filha do rei, ia ser completamente enriquecido pelas riquezas do rei, e a sua família jamais pagaria impostos para sempre em Israel. Os nossos esforços geram consequências. A nossa fé tem recompensa. Lembra que eu li no início sobre isso? E assim, Davi não perdeu a oportunidade que foi apresentada a ele. Em 1 Samuel capítulo 17, versículo 49, tirando uma pedra do seu alforje, arremessou-o com a tiradeira e atingiu o filisteu na testa, de tal modo que ela ficou encravada, e ele caiu, dando com o rosto no chão. A fé genuína é aquela que nunca deixa de crer, mesmo diante de grandes obstáculos. De grandes obstáculos, inclusive quando obstáculos são impossíveis de vencer. É a fé que nos dá coragem. Então, não perca a oportunidade de colocar a sua fé em prática, crendo que aquele que prometeu é fiel para cumprir. Não perca as oportunidades, porque a sua fé tem recompensa. A sua fé gera resultados. A sua fé gera grandes conquistas. Jamais rejeite uma ideia, por mais impossível que ela seja. Jamais desista de chegar ao fim do seu caminho, da sua jornada. Aproveite as demandas da vida, os desafios da vida, como grandes oportunidades para você crescer, para você amadurecer, para você se tornar uma grande mulher e um grande homem de Deus. Sabe, queridos, quem cresce no conforto, quem cresce na tranquilidade, é um bebê dentro de um berço. O bebê dentro do berço, ele cresce no conforto do berço, na tranquilidade no berço, no braço dos pais. Mas os adultos crescem nos desafios da vida, nas lutas da vida, porque são essas lutas que nos forjam. Essas lutas moldam o nosso caráter. Essas lutas nos amadurecem. E entre numa luta já sabendo da vitória, porque você não batalha sozinho. Você está com o Senhor dos Exércitos, como Davi disse, você vem com escudo, com lança, eu vou no Senhor dos Exércitos, no Deus de Israel. As suas batalhas devem ser travadas em Deus e não fora dele. E não fora dele. Então não perca as oportunidades que a vida lhe oferece para você fortalecer a sua fé, para fazer dessas oportunidades escada, trampolim, degraus para um próximo nível de relacionamento com Deus, para um próximo nível de maturidade, para um próximo nível de homens e mulheres que entenderam que a fé é o que move, a fé é o que faz acontecer. É interessante que Cristo, quando curava, Cristo, quando perdoava, ele dizia: vá em paz, a tua fé te salvou. Seja feita conforme a tua fé. O que você tem de mais valioso em você é a sua fé. Não deixe ela esmorecer. Não deixe ela esmorecer. Amém? Esse era o devocional que eu quis trazer hoje para vocês.
E eu quero terminar lendo o primeiro versículo que eu li, que é 1 João capítulo 5, versículo 4. Porque todo aquele que é nascido de Deus, entenda, você nasceu de novo, você é uma nova criatura, você em Deus se tornou um novo homem, uma nova mulher. Porque esses que são nascidos de Deus, eles vencem o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. A nossa fé. Permaneça firme, com essa fé genuína, com essa fé verdadeira, com essa fé que te dá recompensas, com essa fé que gera em você resultados para a honra e glória de Deus. Não deixe a sua fé esmorecer. Vão existir outros desafios, vão existir outras demandas. Enquanto estivermos neste mundo, seremos assolados por desafios, demandas e problemas da vida. Mas Deus diz: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Nós temos uma garantia em Deus. Nós temos uma garantia em Deus. Entenda, tudo vai terminar bem. Tudo vai acabar bem. Desfrute do processo da vida. Desfrute do seu caminhar em Deus. Desfrute das consequências e recompensas da sua fé. Porque sem a sua fé é impossível agradar a Deus. Amém, queridos? Vamos orar? Vamos orar para que Deus fortaleça a nossa fé, para que Deus venha abençoar esse novo dia, esta nova manhã, e que possamos estar alicerçados na sua palavra, crendo que pela fé somos capazes de realizar grandes proezas. O próprio Jesus Cristo diz: se creres, verá a glória de Deus. Quer experimentar um nível maior na sua vida? Mantenha a sua fé ativa em Jesus Cristo e se prepare para viver o extraordinário em Deus. Aquilo que você jamais pensou em viver, aquilo que você jamais pensou em experimentar, se você manter a sua fé em Deus, na certeza de que tudo é possível àquele que crê, se prepare para ter uma vida plena, abençoada em Deus. Amém, queridos? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, obrigado pela Tua presença. Nós continuamos nessa presença maravilhosa, nessa presença que nos sustenta, nessa presença que nos revigora, nessa presença que nos faz viver o extraordinário, que nos faz experimentar uma profundidade maior no relacionamento contigo. Essa presença que restaura todas as coisas, essa presença que transforma todas as coisas. Obrigado, Senhor, pela Tua presença. Obrigado, Senhor, por nos acordar e nos trazer nesta manhã para dizer que os planos continuam de pé, que o Seu amor continua nos alcançando e que a Tua misericórdia se renova a cada manhã. Obrigado, Senhor. O que seríamos de nós sem a Tua presença? O que seríamos de nós, Senhor, sem a Tua salvação? Obrigado, Pai. Obrigado pelo Teu grande amor. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado por tudo aquilo que o Senhor continua fazendo. E já agradecemos por tudo aquilo que o Senhor ainda fará na nossa vida. Porque o Senhor é fiel. Independente das circunstâncias, independente de dias em que estamos com a nossa fé abalada, o Senhor permanece inabalável. O Senhor permanece sendo Deus sobre as nossas vidas. Por isso, Pai, obrigado. Obrigado por esta manhã. Obrigado pela Tua palavra que foi dita aqui, as características de uma fé genuína. Que essa nossa fé é a fé que vence o mundo. É a fé que nos faz experimentar o verdadeiro agir de Deus. Obrigado, Pai, porque sem fé é impossível Te agradar. Sem fé é impossível se aproximar do Senhor, porque pela fé acreditamos na Sua existência. Pela fé experimentamos o Seu poder. Pela fé vivemos um dia de cada vez, na certeza que em todos os dias o Senhor está conosco.
Obrigado por esta palavra que nos alimenta, nos fortalece e nos faz crer que o impossível se torna possível no Senhor. Pai, eu te peço por aqueles que estão online comigo, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor derrame sobre eles a tua presença, a tua paz, a tua graça, o teu favor, que eles possam receber essa palavra como um bálsamo, que esta palavra invada o seu coração e que seja realmente frutificado para a honra e glória do teu nome. Obrigado, Pai. Eu agradeço pela vida de cada um deles, porque eu sei que o Senhor cuida, eu sei que o Senhor protege, eu sei que o Senhor libera sempre na vida deles uma palavra de vitória e de esperança, que eles possam realmente viver um dia de cada vez na tua presença, realizando os teus propósitos e os seus planos sobre a vida deles. Pai, eu peço que o Senhor abençoe a sua casa, a sua família, seus filhos, abençoe o seu local de trabalho, abençoe aqueles que estão trabalhando, aqueles que estão indo para os seus trabalhos, que tua boa mão esteja estendida sobre a vida deles e que eles possam ter uma vida extraordinária na sua presença. Não peço só por eles, mas por aqueles que assistirão essa live depois. Que o Senhor os abençoe, que esta palavra seja vida no coração deles e que todos nós tenhamos a nossa fé nesta manhã restabelecida, fortalecida e que ela se torne uma fé inabalável na certeza de que o Senhor está conosco todos os dias. Obrigado, Pai, que esta manhã seja o início de um dia extraordinário, onde vamos ver o teu agir, vamos ver o seu movimento e ao chegar no final do dia possamos dizer obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Obrigado, Pai, obrigado por este dia, que possamos vivê-lo intensamente e completamente no Senhor. Amém. É no teu nome que eu oro, Jesus, e é no teu nome que eu agradeço. Amém e amém. Amém, queridos. Essa é a palavra de hoje. Espero que ela seja vida no coração de vocês. Espero que ela frutifique para a honra e glória do Senhor. Amém? Toda a palavra de Deus, ela deve ser escutada pelo coração e ela deve ser vivida e experimentada pela nossa alma e pelo nosso espírito, para que assim possamos viver plenamente e completamente em Deus. Mantenha a sua fé ativa, não esmoreça. Dias difíceis virão, sim, dias bons também virão, mas a nossa fé deve estar inabalável, deve estar sendo ativada, independente das circunstâncias. Amém? Continuamos o nosso desafio da leitura bíblica. Hoje vamos ler o Salmo 53. Continue lendo, continue sendo meditado pela palavra de Deus. Amém? E obrigado pelo carinho de vocês. Obrigado por toda manhã vocês estarem aqui comigo através desse devocional. Para quem não conhece, quem chegou e é novo aqui, todo dia às 6 horas da manhã, pela graça de Deus, estamos aqui. Sempre com uma palavra de Deus, uma direção de Deus para a nossa vida e finalizamos com uma oração. Depois que terminar essa live, ela vai ficar gravada no meu perfil do Instagram. E se você for lá no link do meu perfil, lá você tem todos os canais onde essa mensagem vai estar, inclusive o canal do YouTube. Compartilhe, vamos espalhar a esperança. Eu tenho também o devocional escrito, que eu disparo toda manhã na minha lista de transmissão. Se você deseja participar do devocional escrito, então mande um oi para o meu WhatsApp, lá no link da bio está lá todas as informações, os grupos de devocionais, tá bom? Participe, se envolva, receba sempre uma palavra diária para a sua vida. É importante a gente estar com a nossa mente sempre focada no Senhor e na sua vontade. Amém, querido? Não esqueça, Salmo 53. Vamos ler e meditar nele, que é a palavra de Deus. Amém, queridos? Que vocês tenham uma terça-feira extraordinária, cheia da graça, do favor de Deus. Entenda que tudo que lhe aconteceu hoje faz parte do plano de Deus. Bola para frente, continue a sua jornada, que você ainda não chegou aonde deveria chegar. Deus te acordou porque Ele disse que o plano ainda está de pé e a obra continua. Amém, queridos? Que Deus te abençoe e até amanhã.